Livro Segue-me, estamos continuando aí nosso cantinho da leitura, trabalho que eu estou adorando fazer com vocês. Vamos lá. De almas no amor. Que não amemos de palavras, nem de língua, mas de obras e de verdade. João 3,18. Quando nós falamos de amor, nós falamos de João, Francisco de Assis, né? Que são o mesmo espírito, em personalidades diferentes, cenários diferentes, mas o mesmo amor. Inegavelmente, não prescindimos da palavra na criação dos valores de nossa fé. Pelo Verbo, Jesus plasmou na terra os fundamentos do reino de Deus, estabelecendo entre os homens nova concepção da vida. No entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que ele valoriza a divina mensagem. O Evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Lembra-te de que, pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e as nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Admiramos o cristianismo, sem coragem de aplicá-lo. Adocicamos a expressão verbal, ensinando bem por fora, sem renovarmos por dentro para fazê-lo. Esperamos que os outros se disponham à obediência, guardando para nós a prerrogativa do mando. Na semana anterior, Emmanuel nos chamou a atenção para essa palavra, obediência. Nós falamos bastante sobre isso. Como eu sempre digo, Emmanuel vai aprofundando o pensamento, vai trazendo novas nuances para que a nossa compreensão se amplie. Exigimos que o companheiro atenda hoje ao dever de servir, adiando para o indefinido amanhã o cumprimento de nossas obrigações. Ocultando-nos quase sempre por trás de máscaras tranquilas, alimentamos na intimidade de nós mesmos a fermentação da malícia com que nos acomodamos com as trevas. Sempre que possas, ensina o caminho do bem ao semelhante. Contudo, tanto quanto possas, deixa que o bem se expresse em tua vida, para que vivamos na paz criadora e santificante do Mestre. É indispensável amar o próximo, não apenas com a língua, mas acima de tudo de almas imersas de amor, despendendo cada dia suor e renúncia, trabalho e coração. Então, falar e agir. Existe uma igreja que é uma igreja da fé e da contemplação. Essa é a fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta, porque não há ali o exemplo. Porque não foi o que Jesus falou que modificou o mundo, que dividiu a história em dois tempos. Não foi o que ele disse, até porque ele repetiu mais de uma vez que não veio destruir a lei, que ele veio cumprir a lei, dar cumprimento. Então, cumprir, prestar a lei, fazer com que a lei se efetivasse, com que ela se realizasse em obras. Então,
porque quando lhe perguntam qual o mandamento maior da lei, ele diz o que é que está escrito já, né? Quando o jovem lhe pergunta o que fazer, aquele que vinha tentar Jesus, um dos fariseus, quando um dos fariseus veio, um dos doutores da lei veio tentar Jesus para ver se ele conhecia a lei, e então pergunta qual é o maior mandamento, ou o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Então Jesus fala que já está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso já estava escrito. O que é que Jesus fez de diferente? Ele cumpriu o mandamento, amando como ninguém jamais amou, curando os doentes. Ele dizia que essa era a missão dele. Ele veio ser o médico das almas. Ele curava os corpos e ao mesmo tempo orientava, no sentido de que toda doença é fruto do desalinhamento da pessoa com a sua própria tarefa, com a sua missão. Que as pessoas que adoecem, elas adoecem porque se desviaram daquilo que é o seu destino. Enveredamos nós por atalhos, buscando um conforto que nos imobiliza, que nos adoece. Quantos de nós adoecemos porque comemos demais? Quantos de nós adoecemos porque estamos tão preocupados em comprar o conforto que nos jogamos numa vida de um trabalho insano, sem nunca parar para pensar que talvez nossa alma também necessite de alimento. Então, amar a Deus significa olhar para a natureza e servir a essa natureza com os dons que a vida nos presenteou. Modificar o cenário onde estamos para melhor. Se nós estamos numa fila do banco, nós temos que mudar esse cenário dessa fila. São coisas simples. Que esse cenário seja um cenário onde tenha pelo menos uma pessoa que está serena, que está equilibrada. E que essa pessoa sejamos nós. Né? Muitas vezes alguém se desequilibra, às vezes aguardando numa antessala de um médico. E nós alimentamos esse magnetismo adoecido, quando nos cabia, estando ali, ser aqueles que iríamos contribuir para que a situação se tornasse menos desesperadora. Pelo menos se nada pudéssemos fazer com a nossa oração. Mas podemos fazer muita coisa. Podemos mudar o cenário de onde quer que estejamos e sempre para melhor. Porque temos muitos talentos. Só precisamos amar. Amar como Jesus amou. Compreender o mundo como Ele compreendeu. E assim, trazer luz às nossas mentes para discernirmos melhor, para escolhermos com acerto, trazer luz para o nosso coração a fim de que possamos valorizar os nossos sentimentos, amar sem medo dos preconceitos, sem que ninguém sofra por causa do nosso amor, mas amar.